Primeiro ele deixa claro que é uma questão delicada. Então a gente tem que chamar a nossa atenção. Toda vez que eu pensar em desvendar o mal de outra pessoa, é uma questão delicada. Porque se trata justamente de expor outra pessoa. De colocar essa pessoa em evidência e fazer com que todo mundo olhe para ela e faça julgamentos e apontamentos. Então veja como a gente tem que entender a delicadeza disso. Porque uma coisa, mesmo quando a gente erra, é quando a gente erra no privado, entre os nossos. Agora, quando é algo público, em que a gente vai expor a vida de alguém, as atitudes de alguém, a gente tem que pensar muito bem antes de fazer isso. Então ele deixa muito claro que é uma questão delicada. E aí ele propõe uma solução. Um modo como achar a solução. Olha, para resolver essa questão e saber se é conveniente ou não em alguns casos, já que é uma questão muito delicada, é necessário apelar para a caridade bem compreendida. É muito importante que a gente preste atenção nisso que São Luís está dizendo. Ele fala caridade bem compreendida, deixando claro, como a gente já também afirmou num outro estudo nosso, às vezes a gente pensa que para estudar as questões morais, e às vezes isso é dito e passado de maneira equivocada no movimento espírita, nos estudos espíritas, aí pelas casas espíritas, Brasil e mundo afora, se pensa às vezes ingenuamente que as questões morais não envolvem o uso da razão, da análise racional, do estudo profundo, do trabalho intelectual. Mas nota, por isso que ele chama atenção para eu ter uma certeza sobre uma atitude que eu quero tomar, e a atitude aqui no caso é se eu devo, né, se é conveniente eu desvendar o mal de outro. Eu quero saber se eu tenho dúvida sobre uma atitude, né? Ele está dizendo que eu preciso, para resolver essa questão, compreender bem a caridade. Porque se eu compreendo a caridade de uma maneira ingênua, incompleta, sem muita análise, sem muito raciocínio, sem profundidade, eu posso tomar uma decisão equivocada. Notem que isso fica claro, a gente tem que ter esse entendimento. Para eu ter uma noção moral espírita correta, para eu saber aplicar moralmente o espiritismo, vejam que eu preciso analisar muito bem. Então envolve pensar, raciocinar, analisar, eu preciso compreender muito bem a caridade. Porque se eu não compreender muito bem a caridade, eu posso tomar uma decisão equivocada. Então notem a importância disso, e deixar muito claro a necessidade de não só... Porque às vezes a gente acha que só falando da caridade superficialmente a gente vai conseguir tomar as melhores decisões. Mas não é assim, eu preciso compreender muito bem ela.